Saudações, torcedor Coxa Branca. Hoje vou fazer as atualizações dos últimos dias do Coritiba para você que não estava tão atento ao Coxa durante esse feriado. Antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. É rápido, é de graça e ajuda bastante. E vamos à primeira notícia. Modificação do horário e do dia do jogo entre Coxa e São Paulo, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo seria na quinta-feira, 8 da noite, foi adiantado para quarta-feira, 7h30. Acho que piorou, né? 8 horas era um horário bem melhor na questão de deslocamento, para a torcida chegar no estádio. Perdemos meia hora em relação a isso. Já vimos como foi ruim contra o Bragantino, que o jogo foi às 7. A torcida chegando durante a partida, mas enfim a CBF não vem ajudando a gente há algum tempo na questão de horários no Couto Pereira. Enfim, fica aí o registro dessa mudança para quarta-feira, 19h30, Coritiba e São Paulo. Bom jogo, o Coxa está fazendo aí um bom início do Campeonato Brasileiro, apesar da frustração do jogo contra a Chapecoense, e o São Paulo, líder da competição. O São Paulo está com a mesma pontuação do Palmeiras, né? O Palmeiras está em primeiro lugar. Agora vamos à notícia de agora há pouco. Coritiba anunciou a renovação do João Almeida, lateral esquerdo. Contrato dele que até o meio de 2027 foi prolongado até dezembro de 2029. Eu particularmente acho uma boa notícia. Um jogador muito novo, 20 anos, já mostrou potencial. Agora em 2026 ainda não fez grandes partidas, mas tem potencial de crescimento e acho uma postura muito válida da diretoria em renovar contratos longos com jogadores que já mostraram alguma coisa e que podem render frutos para o Coritiba no futuro. A gente já viu tantos problemas em relação a contratos de jovens da base do Coritiba saindo muito cedo, saindo por valores muito baixos. Temos que olhar o ponto positivo dessa renovação. Vi muita gente criticando, mas acho normal as críticas, principalmente que está todo mundo bravo com o Coritiba aí nos últimos jogos de entregar partidas, mesmo que o João não tenha nada a ver com isso, né? Com os jogos contra a Chapecoense e contra o Operário. Ali eu peguei a carreira dele até agora, 29 jogos como profissional, sem contar a Taça FPF. Para um jogador que está ali na segunda temporada na equipe principal, acho um bom número de partidas, né? Ele em nenhum momento ele foi titular absoluto do Coritiba, mas tem potencial e vai ter mais espaço ao longo dos anos. Como eu falei, João, 20 anos, acabou de fazer aniversário, fez no mês passado. Então, agora nesse momento talvez se torne a nossa terceira opção para a lateral esquerda. Eu já falo mais sobre isso. Outra notícia, essa notícia é do sábado, foi um pouquinho antes do jogo contra o Operário. No pós-jogo eu acabei não falando, e nem o próprio Coxa divulgou essa notícia, né? Não tem nas redes sociais, não tem no site, que o Thiago Kozer teve o vínculo renovado com o Coxa. O contrato dele foi prorrogado até dezembro de 2027. Era uma cláusula de ampliação que já estava prevista no vínculo anterior que iria até dezembro agora de 2026. Acho de renovação assim muito importante. O Kozer entra no balaio que está todo mundo bravo com as últimas duas atuações da defesa do Coritiba. Ele falhou no terceiro gol da Chapecoense, mas não vai ser uma falha que vai invalidar o bom ano que ele vem fazendo. Ganhou a vaga de titular. Hoje, se você pegar ali Maicon, Jaci e Kozer, eu vejo o Kozer na liderança assim, desse trio. Desconsiderando o Thiago Santos, entre Maicon, Jaci e Kozer, ele acredito que até na cabeça do Seabra seja o primeiro colocado. Deixa aí nos comentários se você concorda com essa hierarquia atual do elenco que eu vejo. O Kozer esse ano já fez 8 jogos, 5 pelo Paranaense, os 3 pelo Brasileiro, os 3 como titular no Brasileirão. Foi bem contra o Red Bull Bragantino, foi muito bem contra o Cruzeiro e falhou feio no terceiro gol da Chape. Mas como eu comentei, não dá para você dar baixa em um jogador por causa de um erro, né? Segue a vida e ele continue mantendo a evolução. E ano passado fez 11 partidas, 10 pela Série B e 1 pelo Paranaense. Então ele já tem 19 jogos pelo Coxa. Outra atualização de mercado, que eu já tinha feito vídeos, mas agora tivemos o anúncio oficial, a chegada do Felipe Jonathan, novo lateral esquerdo, a princípio chegando para ser o reserva imediato do Bruno Melo. João Almeida, nessa hierarquia, deve descer para a terceira posição da lateral esquerda, contrato até dezembro de 2026. Ali na foto ele já está treinando com o elenco,
Então, fechamos a nossa lateral esquerda. Depois eu vou passar por posição para a gente relembrar e ver como está a situação de cada setor. Outra posição que eu fiz um vídeo também, o JP Sherman, ainda não foi anunciado de forma oficial, talvez assim que eu poste o vídeo o Coritiba anuncie, mas ele já está treinando com coxa, já fez exames, contrato de empréstimo até o fim desse ano, e infelizmente pelas informações que a gente viu, sem opção de compra, aí eu acho uma contratação duvidosa, porque ele é um jogador com potencial, se fizer um bom ano, sabe o que vai acontecer, ele vai voltar para o Santos. Então a gente vai ficar sem nada, né? Tem que ver se vai colocar alguma cláusula de vitrine, alguma coisa que o Coritiba pelo menos ganhe algo em caso de boas atuações do JP Sherman. Mas é um bom jogador. Quem quiser voltar, tem um vídeo que eu faço análise completa sobre a contratação dele, a carreira dele até o momento. Gosto da contratação, talvez não goste do formato do contrato que vai ser assinado, e acredito que já tenha sido assinado, né? E agora, só passando rapidinho por todas as posições do elenco. Goleiros sem mudanças, Pedro Morisco, Pedro Rangel, Benassi e Gabriel Leite. Lateral direito, aí nós temos atualização, o JP Sherman ainda sem a camisa do coxa, mas com Tinga, que é o titular absoluto, Felipe Guimarães, que ainda não teve oportunidades do Brasileiro, mas era o jogador que vinha sendo chamado para o banco de reservas, e o JP Sherman, que eu acredito que vai ganhar a posição ali de primeiro reserva do Coritiba e em algumas oportunidades até titular, porque ele tem características bem diferentes da do Tinga, é um jogador muito mais ofensivo. Lateral esquerda, já com a atualização do Felipe Jonathan com a camisa do coxa, temos Bruno Melo, titular absoluto até o momento, João Almeida e Felipe Jonathan. Novamente o nosso jogador da base, eu acho que passa a ser a terceira opção para a lateral. Na zaga, sem novidades. A novidade que a gente teve ao longo dessa temporada é o crescimento do Thiago Kozer em relação a Maicon e Jaci. O Maicon tinha sentido ali no jogo contra a Chapecoense, logo depois no lance que ele falou, pediu para sair, mas estava no banco contra o Operário. Então acredito que os três ali de cima disputem duas vagas em alguns momentos. Se o Seabra optar por três zagueiros, eles seriam as três opções, com o Thiago Santos correndo por fora e Rodrigo Moledo compondo elenco. Volantes do Coritiba, o Alisson, Sebas Gomes, Fernando Sobral, Vini Paulista e o William Oliveira. Como primeiro volante, o William Oliveira é o que a gente mais observou, tá todo mundo já com muito pé atrás, tem feito jogos muito ruins. O Alisson é o que a torcida mais gosta, o que eu mais gosto também. O Seabra, ao que tudo indica, não tem toda essa confiança. Fernando Sobral, de cabeça eu lembro do jogo contra o Cruzeiro, que ele entrou bem, outras partidas ainda sem mostrar muito futebol. Vini Paulista ganhando espaço no elenco, o Vini tem feito bons jogos, sempre gostei muito do futebol dele, vamos ver se ele continua nessa curva de crescimento. E o Sebastião Gomes, eu vi a notícia agora há pouco que ele não vai voltar tão cedo assim. O que eu vi é que ele voltaria ali aos treinamentos no começo de março, que a comissão técnica não quer acelerar esse retorno para evitar novas lesões, reincidências. Desses 5 volantes que o Coxa tem, ainda não aconteceu, mas talvez fosse uma alternativa muito interessante para determinadas partidas, o Sebastião Gomes como primeiro volante e o Vini como segundo. Eu acho que seria uma boa tentativa. Infelizmente o Campeonato Paranaense já está acabando, que seria um momento ideal de testar isso. Mas a gente já viu que o Seabra, coragem não falta para ele, né? Já escalou o meio campo ali com William Oliveira, Vini, William Oliveira, Josué e Lavega no meio. Então, audácia, coragem para o Seabra não falta. Quem sabe em algum momento ele teste Sebastião Gomes e Vini ali fazendo as duas primeiras posições do meio campo. Nossos meias, a alteração que eu fiz em relação à última vez que eu apresentei esse quadro, eu tirei o Matheus Dias, que não está mais sendo relacionado, é mais novo, e então imagino que faça parte do elenco sub-20, se tiver outros torneios aí para os meninos jogarem, integre esse elenco e se continuar evoluindo ali na base, talvez seja chamado em algum momento. Mas então contamos com Josué, que é o nosso titular, Gustavo, que jogou muito pouco até agora, muito poucas partidas, e o Jean Gabriel.
Eu coloquei o Jean porque eventualmente ele compõe o grupo e ele já está com 23 anos, né? Teve uma lesão grave na carreira, teve muita oportunidade nesse começo de ano, vários jogos como titular e infelizmente não mostrou muita coisa nessa idade. Vamos ver se o Coritiba vai insistir nele no elenco principal ou se vai buscar um espaço para que ele ganhe mais experiência, mais minutagem em outra equipe. Ponta direita estamos com o Lucas Ronier, um dos nossos principais jogadores agora nesse começo de temporada, talvez o mais regular, porque o Morisco fez bons jogos, mas falhou em outros, o Kozer a mesma coisa, e o Ronier é aquele que vem desempenhando bem em todas as partidas, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é o que de fato conta, chegando inclusive a jogar em outras posições, né, mais no meio. O Fabinho ainda não mostrou futebol, vamos ver se ele continua tendo espaço, se o Seabra continua apostando nele, mas no Campeonato Brasileiro, sim, ele não entrou contra o Red Bull, não entrou contra o Cruzeiro, contra a Chapecoense agora, tá me falando, mas eu acho que ele não entrou também, mas entrou contra o Operário no fim de semana e não foi bem novamente. Fica aí a interrogação em cima do nome do Fabinho. Ponta esquerda, aí uma posição que a gente está com um desempenho melhor, né? Pedro Rocha, daqui a pouco eu vou ter que tirar ele da ponta esquerda, né? Passar para centroavante, porque ele só joga como centroavante, mas vem atendendo às expectativas até o momento. Fez 2 gols contra o Operário, 2 bonitos gols. Já tinha marcado contra a Chape, tinha feito na estreia do time principal contra o Maringá, lá em Maringá, então já tem 4 gols no ano. Breno Lopes começou ali um jogo discreto contra o Bragantino no Brasileirão. Os 2 jogos seguintes começou a mostrar que o investimento que o Coritiba fez na contratação dele está começando a ser pago. Fez o gol contra Cruzeiro, 2 gols contra a Chapecoense, é o que a gente espera dele. É um jogador de um nível mais alto nesse elenco. Lavega é o nosso coringa até o momento, já jogou no meio, já jogou na ponta, já jogou na ponta direita. É um jogador muito voluntarioso, corre, marca, aparece no ataque. Uma boa contratação do Coritiba. Acho que nem o Coritiba esperava que ele chegasse e ganhasse um destaque tão grande nesse início de temporada, mas vem agradando. E o Keno não foi bem nas 2 últimas partidas, contra o Operário e Chapecoense, mas é um jogador que eu acho que vai ser muito útil ao longo do ano em determinadas circunstâncias de partida. E para fechar, vamos ao nosso centroavante, que não temos, né? O único centroavante que compõe o elenco é o Rodrigo Rodrigues, machucado, deve voltar só para o segundo semestre, depois da Copa do Mundo. Está jogando Pedro Rocha. Janela fecha no dia 3 de março, então a diretoria tem pouquíssimos dias para fechar o centroavante. Não tenho visto mais especulações de mercado. O último nome que surgiu foi o do Derek Lacerda, sem novas atualizações sobre isso. Outros nomes que foram especulados, todos já estão com novos clubes. Tiquinho já foi para o Mirassol, o Verratti foi para o Cerro Porteño, Lucero foi para a Universidade do Chile. Então, os jogadores que o Coritiba tenta acabam fechando com outras equipes, sabe-se lá por quais motivos. E dos nomes especulados até o momento, o único que ainda está no radar é o do Derek Lacerda. Ou fecha o Derek Lacerda, ou surge um novo nome, ou não teremos centroavante até a próxima janela de transferências. Então por hoje é isso. Passamos aqui por todas as atualizações dos últimos dias do Coritiba. Coxa que volta a campo no sábado contra o Operário, jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense às 4 da tarde. Tendo mais novidades, volto por aqui. Até a próxima. Valeu!